Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula de Química Geral. Se você está chegando agora e ainda não assistiu às aulas anteriores, por favor, faça imediatamente antes de continuar. Temos nossa aula inaugural e mais 3 aulas já do conteúdo. Espero que estejam acompanhando, estudando em casa. É importante a participação de vocês. Nunca foi tão importante. Quem já assistiu às aulas passadas sabe disso. Hoje a nossa aula é sobre substâncias puras, misturas e métodos de separação. Então agora a gente sai de uma parte que é mais preparativa e começamos a entrar na química propriamente dita. Eu não sei se nesse momento vocês já viram alguma coisa em relação a isso na parte teórica, mas não tem problema, tá? Aqui, apesar de nós estarmos visualizando algumas coisas lá da teórica, não necessariamente vocês vão ter que ter visto já alguma coisa lá para a gente continuar aqui, ok? Não tem nenhum problema em relação a isso. Eu vou fazer uma introdução breve sobre alguns conceitos. E o que a gente vai trabalhar hoje principalmente é a questão da matéria, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos de substâncias encontradas na natureza. Por vezes, e isso é muito raro, nós temos alguns elementos que estão bem isolados. Isso é muito difícil de acontecer. Então, por exemplo, na primeira foto, a gente tem um minério de ferro. O minério de ferro ele é composto de várias coisas. Dificilmente você vai encontrar o ferro isolado. A mesma coisa para o silício. Ainda que algumas jazidas desse minério você encontre um silício de pureza maior, que é utilizado, por exemplo, para a indústria de eletrônicos, você vai ter uma mistura ali. O granito é um exemplo também de mistura sólida que tem vários componentes. Então esse é mais visível, né? Todo mundo já viu uma pia, uma soleira de granito, creio eu, né? E a gente vê a separação de fase. A gente vê o quartzo, a mica e o feldespato, mesmo que a gente não saiba exatamente qual é qual, né? Você vê essa diferença de coloração. Então um pouco mais escurinho aqui, um pouco mais clarinho. Tem granitos de colorações diferentes, que tem adições minerais diferentes ali. É um processo que se forma naturalmente e que é aproveitado pelo homem para algumas aplicações. Então, soleira, pia, enfim, tem várias utilizações para esse mineral, que é uma coisa mais corriqueira, mais conhecida da gente. E no laboratório especificamente, essa parte de mistura, substâncias puras, elas são importantes porque os reagentes que nós vamos utilizar, eles têm uma pureza. E logicamente que quanto mais puro, você tem um processo industrial por trás que vai acarretar um custo que vai ser repassado para o consumidor, né, no valor do reagente. Ok? Então isso é só para a gente ter uma ideia da relação aí da pureza, das misturas em coisas um pouco maiores, um pouco mais cotidianas da gente e também na escala laboratorial. Agora, dando sequência, a gente vai estabelecer alguns conceitos. Então a gente vai falar muito de matéria hoje. A matéria é toda e qualquer coisa que tem massa e ocupa espaço no universo. Essa matéria é composta de diferentes elementos químicos, normalmente conhecidos pelo homem. Então a gente vê muito em filmes de ficção científica, né? Nossa, esse é um material que não é conhecido pelo homem, né? Então, justamente porque não faz parte da tabela periódica. A gente tem diferentes técnicas analíticas para caracterizar esses elementos, as substâncias, e por vezes você
vai ter alguma coisa desconhecida, mas isso é muito raro, né? Então, às vezes é utilizado até, como eu disse, pela ficção científica, né? Sobre algo que está além do nosso conhecimento. Isso é raro, mas pode acontecer. Mas, tirando isso, no dia a dia, sim, você vai ter substâncias formadas por elementos químicos. E a matéria, ela pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Então a gente tem um exemplo aí da água nos 3 estados, né? Você tem vapor d'água na atmosfera, você tem, nesse caso, algumas regiões do planeta, a água solidificada na forma de gelo, e em grande parte do planeta Terra a gente tem a água na forma líquida, né? No seu estado líquido. Então, esses são os 3 estados conhecidos pelo homem, pelo menos até hoje, né? Não sabemos o que vai acontecer, mas esses são os 3 estados fundamentais da matéria. Parece meio bobo, né? Puta, que negócio, aula de ciência, mas calma que a gente vai chegar num conceito mais legal. Então aqui, só diferenciando gás e líquido, também, né, normalmente o pessoal já sabe isso. O gás, ele não tem forma nem volume definidos. Ele é um estado da matéria disperso, ou seja, ele pode ser comprimido. E a difusão no gás, ela ocorre rapidamente. Então, quando a gente está em casa e sente aquele cheiro de gás vazando, a gente sabe que tem um vazamento lá no bujão, no encanamento, se for gás encanado. E a gente já vai atrás de resolver isso porque é inflamável. E na verdade, não sei se todos estão familiarizados, o gás em si, o metano, ele não tem cheiro. Esse cheiro que a gente sente é justamente adicionado ao gás para segurança, para que a gente tenha esse cheiro, né? Sinta esse cheiro e promova as condições de segurança daquele ambiente, ok? Então, socorro aí para evitar um acidente. Esse odorante, como é chamado, ele é feito de compostos à base de enxofre. Então, pode ser desde compostos mais simples de enxofre, como, né, o enxofre no estado líquido e tudo mais, mas comercialmente e normalmente a gente utiliza mercaptanas, principalmente para gás encanado, que são substâncias orgânicas que têm enxofre em sua composição. Agora, passando para o líquido, a gente tem um estado da matéria que ele não é tão disperso, ele é um pouco mais unido. Ele virtualmente é não compressível, né? Isso quer dizer o quê? Que você não consegue comprimir um líquido tanto quanto você comprime um gás. A pressão para comprimir um líquido, ela tem que ser muito maior. Tá? Então, o gás muito disperso, a gente começa a aproximar os componentes ali da matéria. Então, os átomos, os compostos, as moléculas, os íons, etc. E aí a gente tem um estado da matéria que não é tão disperso. Ele flui rapidamente, então tem uma fluidez que é menor que o gás. Você não vai ter uma difusão tão rápida, mas você tem uma fluidez ainda grande devido à dispersão do estado da matéria. O que não ocorre no sólido. Então, o sólido, a compressão, se ocorrer, vai ter que ser numa pressão muitíssimo alta, mas ele é virtualmente incompressível. Cuidado, viu, pessoal? Não é incompreensível. Incompreensível, tá? Incompressível. Quer dizer que não pode ser comprimido. Virtualmente por quê? Porque, se você tiver uma máquina de uma pressão muito alta, aí você vai conseguir comprimir qualquer coisa. Gigapascal, enfim, uma pressão enorme, você consegue comprimir. Ele não flui, né? Ele é um estado que não tem fluidez e não tem difusão, ou ela ocorre de forma extremamente lenta. Isso quer dizer um espaço de tempo aí de anos, séculos, mas pode ocorrer. Um exemplo de sólido, para vocês terem uma ideia de difusão,
são os vidros antigos de catedrais. Então os vidros antigos eles escorriam com o tempo. Notou-se, né, através de estudos aí ao longo do tempo, que esses vidros eles vão perdendo ali e as bordas são mais espessas, são mais grossas, né? Você vê ali uma diferença de espessura entre a superfície do vidro e a parte da base, por exemplo, que normalmente, né, o processo vai ocorrer assim, se tiver com o vidro na vertical, como nos vitrais aí coloridos de igrejas, tá? Então ocorre, sim, mas ao longo de anos, séculos aí, o que não ocorre com o líquido e ocorre muito rapidamente com o gás, né? Então vocês têm uma ideia aí dos estados da matéria por suas propriedades, vamos dizer, mais grosseiras aí, mais simples. E agora a gente vai para um outro nível. Então, a nível molecular, o que está acontecendo ali? O gás ele tem as suas moléculas bem dispersas, suas partículas, quaisquer que sejam, né? Então, aqui, gás cloro, é um gás esverdeado. Ele tem as moléculas de cloro bem dispersas. Bromo. Então aqui a gente tem o bromo, é um líquido vermelho, ele é encontrado na temperatura ambiente, no estado líquido, assim como o cloro gasoso, né? Pode ser encontrado. E aí a gente tem o sólido aqui, o iodo, né? Aqui não está muito bonita essa foto, né? Mas o iodo ele tem uma coloração mais escura, um pouco mais marrom. O bromo é mais avermelhado. Todos os elementos que formam essas moléculas aqui se encontram no grupo 17 da tabela periódica. E aqui a gente nota o aumento da força intermolecular. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Se já viram o planejamento, já estão sabendo. Mas guardem essa ideia, tá? Então, a força intermolecular é a força justamente entre as moléculas, mas não precisa ser necessariamente entre moléculas, apesar do nome. Pode ser entre íons, pode ser entre elementos, entre as partículas elementares aí que vão formar a matéria, né, que a gente já viu aí no começo e aqui também, né, nessa figura a gente vê a matéria num estado macroscópico, mas ali dentro você tem partículas elementares menores que estão organizadas de diferentes maneiras, ok? Então, logicamente que o sólido, por ser um estado menos disperso na matéria, ele tem essas partículas mais próximas e assim por diante, como a gente já viu no slide anterior em questão da dispersão da matéria. Aqui a gente tem a mudança de estado físico da matéria. Então, conforme a temperatura aumenta ou diminui, a gente tem processos físicos, é importante salientar, são processos que não têm diferença da mudança da matéria, não tem transformação da matéria, que aí seriam fenômenos químicos. A gente vai ter uma aula também sobre reações químicas, fenômenos químicos, mais lá para frente no nosso curso. Mas aqui também um pouquinho de aula de ciências, né? Então, passar do estado sólido para líquido é a fusão, do líquido para gás é a vaporização. Você também pode ter um processo de diminuição de temperatura através da condensação, gás para líquido, e líquido para sólido, a solidificação, tá? Então, a gente tem ainda um processo que pula direto do sólido para o gás, que é a sublimação. E assim a gente tem conversões entre os estados da matéria de uma mesma substância, tá? Não há alteração na identidade da substância, não há uma reação química, não há uma transformação. E a gente vai falar um pouco sobre isso também nessa aula. Então aqui, só para dar uma dispersada um pouquinho, né? A gente tem uma tirinha do Maurício Souza, do personagem do Bidu, que ele está olhando um gelo, depois fica líquido e aí virou vapor. E ele fala: seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Logicamente que tirinhas de outro tempo, né? Com um textão aí,
Mas dá pra gente ter essa ideia aí de mudanças do estado da matéria. Então a água continua sendo água, sendo ela gelo, a água que a gente vai beber, né? Bebam água, precisa, tá, pessoal? Não vão esquecer de beber água. E o vapor d'água que se forma. Então a gente pode observar esse processo naturalmente acontecendo, pois não é necessário uma temperatura tão alta, né? E alguém pode perguntar, e ebulição? Qual que é a diferença da ebulição para a vaporização? É justamente a velocidade do processo. A vaporização, por exemplo, quando a gente pendura uma roupa molhada para secar, é um processo que vai acontecer lentamente. Você tem a difusão ali da matéria, no caso a água, passando de estado líquido para vapor de forma lenta. Então, claro que aqui em Cuiabá, no dia quente, a roupa seca muito rápido, né? Mas é um processo mais lento do que a ebulição. Ah, vou ferver uma água para fazer um café. Isso vai ser questão de minutos. E a vaporização de forma diferente não vai acontecer tão rápido, mesmo aqui em Cuiabá, tá? Então vocês guardem esse exemplo aí como diferença de vaporização e ebulição, que a gente vai falar bastante na aula de hoje. E aqui a gente tem um diagrama de fases, né? A gente tem esses três estados da matéria: sólido, líquido e vapor, ou gás. Então, normalmente, para a linguagem científica, a gente vai utilizar o termo gás para esse estado mais perto da matéria. Então aqui eles vão até estranhar a sigla, né? Vapor G, porque a gente vai ver muito G, muito gás hoje, tá? E aqui a gente tem o que a gente chama de diagrama de fase, que representa o que o Bidu estava vendo ali na tirinha do slide anterior. Você tem um diagrama de fase aqui da água, né? Então a 100 graus você tem o estado de vapor, o estado gasoso. A gente sabe que a temperatura de ebulição da água é 100 graus, da água pura, logicamente, né? Isso corresponde a uma pressão que ao nível do mar é 760 milímetros de mercúrio ou 1 atmosfera. E aí quando a gente abaixa essa temperatura, a gente vai diminuindo a dispersão da matéria, chegando no estado líquido, passando pelo estado líquido, desculpem, até chegar no estado sólido a 0 graus. Então a água pura se solidifica a 0 graus, né? Forma o gelo, que a gente conhece aí no nosso dia a dia para bebidas e tudo mais. E aqui a gente tem o chamado ponto triplo da água, que é um encontro entre esses três estados da matéria. Então, em algum momento ali, um breve momento, você vai ter um encontro desses três estados da matéria. Então, o diagrama de fase, para o engenheiro, de modo geral, ele é muito importante, né? E com certeza, durante as disciplinas aí de engenharia, vocês vão voltar nessa questão. Você vai ter sempre a interação aí entre propriedades, né? Seja pressão e temperatura, que vão dar justamente as temperaturas que vão ocorrer os estados da matéria, e as interfaces entre elas, que a gente pode ver aqui: líquido-gás, gás sólido, líquido-gás, gás líquido, enfim. A gente vai ter as interfaces que são representadas por essas linhas, são os limites, né? São momentos que você tem a continuidade dos estados, você tem os dois estados ocorrendo simultaneamente ali. Isso pode ser cada vez mais complexo. Então aqui a gente tem um diagrama do aço, que é composto de ferro e carbono, basicamente, com dopagem, né, com adição de quantidades menores de outros elementos químicos. E aqui a gente tem já um diagrama de temperatura contra composição. Ele é diferente do diagrama anterior, pois aqui no aço a gente está preocupado justamente com a composição de ferro e carbono, que vai levar a diferentes fases sólidas. Então, dentro de um estado da matéria, você pode ter diferentes fases, diferentes tipos de estado sólido. Então, aqui para o aço, a gente tem a ferrita, a austenita, vai depender do que você quer. Algumas são mais duras e quebradiças, outras são mais macias e magnéticas, algumas são utilizadas em chapas industriais,
Outras são utilizadas para a confecção de armas, por exemplo, uma espada, katana, né, espada japonesa. Então isso depois, quem está na engenharia química vai ter uma disciplina só de materiais. E na engenharia de minas certamente vocês vão também trabalhar com um pouquinho desses diagramas de fase mais complexos. Os outros cursos precisam ter uma noção? Certamente, né? Então, se eu vou fazer um processador para um computador, se eu vou fazer um braço mecânico para um autômato, eu tenho que saber a composição ali do meu material, como eu já disse lá nas nossas aulas inaugurais. Agora sim, entrando em substâncias puras e misturas, que é o principal objetivo dessa aula. A gente dificilmente vai ter uma substância completamente pura. Foi onde a gente começou a nossa aula, certo? Mas elas podem ocorrer. Então aqui a gente tem, nessa ilustração, as diferenças. Quando a gente tem somente o elemento químico, então vamos pegar, por exemplo, o ferro, que a gente já mostrou agora há pouco no aço, já falou dele. É um elemento químico que é bem conhecido pelo homem, muito explorado. E quando a gente tem somente um elemento, a gente vai ter somente o elemento, ok? A gente vai ter átomos de ferro, átomos do elemento ferro. A partir daí, quando esses elementos começam a se ligar através de ligações químicas, vocês vão ver isso na parte teórica, você começa a formar substâncias. Você começa a formar compostos. Qual que é a diferença entre os dois? É muito assim, de momento, de coloquialismo ou de jargão científico. Mas basicamente você tem a mesma definição. São estados ali, são momentos da matéria que são formados por mais de um elemento químico ou não. E aí que está a diferença entre substância pura simples e composta. Quando a gente tem mais de um átomo de um elemento, a gente passa a ter uma substância ou um composto. Essa substância vai ser pura e simples quando ela é formada unicamente de um elemento. Então aqui a gente tem os átomos, as moléculas de oxigênio, que é o estado que o oxigênio é encontrado naturalmente na natureza, mais especificamente na nossa atmosfera. E não tem como a gente esquecer, porque nesse momento a gente está respirando oxigênio, ok? Moléculas de oxigênio, que são formadas por 2 átomos de oxigênio. Entenderam a diferença na escala? Elemento, poderia ser oxigênio também, como exemplo aí. Eu trouxe o ferro para diferenciar, já vou mostrar porquê já já. Mas poderia ser um átomo de oxigênio. Esses átomos se unem através de uma ligação química, mais especificamente uma ligação química covalente, depois vocês vão ver, ou de alto caráter covalente, vocês vão ver isso na teórica, formando moléculas de oxigênio. Então, átomos de oxigênio, O, formando moléculas de oxigênio, O2. Poderia ser ozônio também, que está protegendo a gente dos raios solares. O3, o ozônio, ok? 3 átomos de oxigênio. Mas a gente só tem oxigênio. Então eu tenho uma substância pura simples. Ah, mas a contaminação do ambiente. Tudo bem, né? Lá na atmosfera a gente tem uma mistura gasosa. A gente vai falar já já da mistura. Então pode sim ter um contaminante. Mas em termos do que, por exemplo, a gente respira e vai chegar no nosso corpo, apesar de ser uma mistura que vai transitar pelo nosso corpo, que vai fazer os processos internos do organismo, vão ser moléculas de oxigênio, são substâncias puras simples. Elas são compostas de um único elemento. A substância pura composta, ela vai ter mais de um elemento. Então a água é um elemento, uma molécula clássica, uma substância clássica que é muito utilizada pela gente e é muito importante para a gente também. A gente precisa de água para sobreviver. Então é uma substância pura composta, formada
de elementos hidrogênio e oxigênio, na proporção 2:1. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Você tem, então, não só um tipo de elemento, não só um tipo de átomo, você tem mais, então, no mínimo 2 elementos. Então, 2 ou mais elementos formando uma substância pura composta. E a mistura? É quando você tem misturas entre essas substâncias puras. Você tem aqui, por exemplo, átomos de ferro misturados com moléculas de oxigênio e moléculas de água, né? Então aqui elas têm essas diferentes colorações justamente para vocês verem. Então, qual que é essa mistura? Ferro, oxigênio e água. Alguém já viu isso? Pensem um minutinho. Ferrugem, né, gente? Então, por que que o ferro, o prego de ferro ali, vai enferrujar? Porque você tem uma mistura ali de oxigênio e água e o ferro acaba se oxidando, acaba enferrujando. Tá? Então, espero que tenha ficado clara a distinção entre substâncias puras e misturas. Outra maneira de diferenciar a mistura é por fases. Então, a mais clássica de todos, desde que a gente começa lá na aula de ciências, é água mais óleo. A água e óleo não se misturam. Toda vez que a gente vai fazer uma comida, um macarrão, alguma coisa, a gente coloca lá o óleo. E a água, a gente vê as gotículas de óleo ali na superfície da água fervente para o macarrão, né? Então você não tem mistura, você tem mais de uma fase. É uma maneira de você identificar utilizando somente o nosso olho, somente a nossa visão, através das chamadas fases, que são porções da matéria distinguíveis. A gente vai conseguir observar ali mais de um aspecto da matéria. O granito também. O granito ali, que a gente viu nos slides passados, ele é uma mistura que vai ter ali diferentes fases, né? Mas no geral ele tem um aspecto bem homogêneo. Você vê o granito ali da pia, da soleira, ele vai ter um aspecto. Pode ter uma pequena diferença aqui e ali, mas em geral você tem uma homogeneidade. Então é importante salientar que a gente vai ver a seguir mistura homogênea e heterogênea, que aí é uma subclassificação da mistura, que nem sempre tudo é o que aparenta. E depende muito do nível que você está. Então, se você está com uma porção da matéria ali, se eu conseguisse isolar essa minha mistura aqui do exemplo, né, um pedacinho ali do universo, o que eu tenho aqui? Só moléculas de oxigênio, tá? Então nessa porção aqui só tem moléculas de oxigênio, só tem substâncias puras simples. A partir do momento que começa essa interação entre as substâncias, podem ocorrer a mistura. E ainda dentro de mistura a gente pode ter mistura homogênea ou heterogênea. Como a gente vai diferenciar isso? Então, matéria é toda uniforme? Lembra do granito? Sim, homogênea. Ah, eu tenho um pontinho preto, um branco e um amarelo, professor. Eu tenho um pontinho branco, vermelhado. Mas olha a peça inteira de granito. Ela tem um aspecto homogêneo. Não. Então aí é mistura heterogênea, ok? Então vai ser o primeiro momento. Tem mais de uma fase? Tem mais de um aspecto? Ele está por toda a superfície? Não. Então ali eu vou observar água e óleo. Eu tenho uma panelona de água. Eu tenho só umas gotículas de óleo, que normalmente a gente coloca um fio de óleo ali para cozinhar o macarrão. E aí vai ter umas pequenas gotículas. Não importa. É uniforme? Não, você consegue diferenciar bem ali. Não é uniforme por toda a superfície. Ainda mais que aquilo está em ebulição, você vai ter um ponto aqui, outro ali. Então não é uniforme. Esse é o primeiro critério. Mistura homogênea ou heterogênea. Aí dentro de homogênea, é um aspecto homogêneo, beleza. Então eu tô
Subclassificando agora, tem composição variável? Sim. Então, você tem uma substância pura, né? Se eu não tenho composição variável, então o oxigênio. Se eu tenho só moléculas de oxigênio, eu vou ter uma substância pura. Eu posso ter uma mistura homogênea, como granito. Mas tem composição variável? Tem. Ali eu tenho mica, feldespato e quartzo. Mas ele tem um único aspecto. É uma mistura homogênea. Né? Então, você tem uma solução que, no caso ali, está no estado sólido. Poderia estar no estado líquido também. Água e sal. Misturei. Né? Eu tenho substância pura? Não. Eu tenho uma mistura porque eu tenho sal, NaCl, íons de Na mais Cl, e eu tenho água, moléculas de H2O. Mas é uma mistura homogênea. Eu mexo ali, solubiliza, e aí eu vou ter uma mistura homogênea. Mas não é uma substância pura. É importante salientar isso. Eu vejo muita dificuldade, né, dos alunos em entender essa diferença entre substância pura, só tem um tipo de elemento, só tem um único elemento, e uma mistura homogênea. Ela só tem um aspecto, mas tem mais de um elemento. Ok? Essa que é a diferença principal. E aí a gente vai falar também de como separar isso. A substância pura, ela pode ser separada em substâncias mais simples? Não, então é um elemento. O ferro, como mostrei no slide anterior, é um elemento ferro. Dificilmente na natureza eu vou encontrar o ferro isolado. Ele vai ser encontrado em algum minério. Se eu puder separar, então, em substâncias mais simples, eu tenho um composto. Né? Então, a gente tem ali algum composto. A gente tem uma substância simples, que pode ser... Mas, aliás, uma substância pode ser pura, substância que é pura e pode ser simples ou composta, ok? Então, cuidado com essas distinções aí, porque é muito importante. Ah, é coisa boba, mas se vocês começarem entendendo o macro, para chegar lá nos átomos, é mais fácil do que você visualizar uma coisa que você não pode visualizar, não pode manipular, pelo menos não assim naturalmente, que é um átomo, um elemento, para, né, chegar depois no macro. Então é mais fácil observar o que a gente tem ali à nossa mão. Se restou alguma dúvida ainda, fórum de dúvidas, tá? Não deixem de participar. E como a gente diferencia então uma substância pura de uma mistura? Como eu vou saber? Além do meu olho, né? Até agora a gente falou de coisa no olho ali, né? Olho nu, coisas que eu posso ver. E como eu vou utilizar a ciência para diferenciar? Então, métodos mais simples são as curvas de aquecimento, que justamente, como o próprio nome diz, são aquecimentos que eu vou fazer no que eu estiver identificando. Né? Toda essa classificação que a gente viu, dá para começar a diferenciar aqui. Então, uma substância ela vai ser pura quando ela tem os 3 estados da matéria bem definidos. E isso a gente vai identificar através dos processos de conversão da matéria, os processos físicos. Então, a gente já viu lá atrás, nos primeiros slides, a passagem do estado sólido para líquido é a fusão, e a passagem do líquido para o vapor é a ebulição ou vaporização. Vai depender da velocidade, como eu já salientei. E no meio do caminho eu vou ter uma interface aí da matéria. Então, quando eu estou passando do estado sólido para líquido, eu vou ter uma mistura. E quando eu passo do líquido para o vapor ou para o gás também. No caso de substâncias puras, esse processo vai ocorrer em uma temperatura constante. A temperatura da mudança do estado sólido para líquido é o ponto de fusão, ou temperatura de fusão, e do líquido para gás, temperatura ou ponto de ebulição,
que no caso da água é 0 graus e 100 graus. Isso, né, a gente sabe desde que a gente começa a aprender ciências lá no ensino fundamental. Quando eu tenho temperaturas constantes, então, que são representadas por uma reta, num gráfico, né, de temperatura contra o tempo, numa curva de aquecimento, eu vou ter uma substância pura. Quando eu tenho uma mistura, isso não vai ocorrer em uma temperatura constante. Puxa vida, tá vendo? Aqui, ó, vai ocorrer uma mistura sólido e líquido, mas ela não ocorre em uma temperatura constante. Pensa assim, a água e pensa uma água suja, uma água embarreada, uma água com muito sal. Ela não vai se evaporar ou ela vai se passar, derreter, que seja do estado sólido para líquido, se eu tiver uma mistura. Se eu tiver uma água pura é uma coisa, se eu tenho uma mistura de água outra coisa é outra. Parece meio óbvio, né? Mas por que ocorre isso? Pela interação entre as substâncias que estão formando aquela mistura. Então isso a gente vai falar um pouco mais durante o curso, tanto na parte teórica quanto aqui na experimental, e uma delas são as forças intermoleculares, tá? Mas não se preocupem com isso nesse momento. É só para não ficar muito assim vazio, para não ficar muito vago. A gente vai ter então diferenças nas transformações da matéria quando eu tenho uma substância pura ou uma mistura. E eu tenho ainda um caso especial de mistura. Olha só, mais uma subclassificação. Misturas eutéticas são aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de fusão. Ou seja, eu tenho uma temperatura constante durante o processo de fusão. Ao passo que a mistura azeotrópica, isso ocorre na ebulição. A gente tem uma temperatura constante na ebulição. Mas, de novo, qual a diferença para uma substância pura? A gente não tem as duas coisas acontecendo. Quando eu tenho uma substância pura ou tenho um elemento puro e eu faço o aquecimento, você vai ter duas temperaturas constantes. Aqui nas misturas diferenciadas, na eutética e na azeotrópica, não. Tá? Ou é um ou é outro. Olha o outro aqui, aspecto. Então, no caso, a ebulição aqui é variável e aqui a fusão é variável. Ou a temperatura, o processo é variável. Exemplos, mistura eutética, solda. Então, utiliza lá em escala industrial, em escala menor, aquele metal que é fundido, né, numa alta temperatura para colar, né, outros metais, para soldar, para fechar, para vedar algum material. A solda ela é composta de estanho e chumbo. É uma liga metálica, uma mistura homogênea sólida. Olha que interessante como tem diferentes maneiras de a gente chamar a mesma coisa. E o álcool 70 seria um exemplo de mistura azeotrópica. Não tem como a gente esquecer em plena pandemia desse cara aqui, né, do álcool 70%, que depois de lavar as mãos corretamente é a maneira mais segura que a gente tem de higienizar, né, porque ele elimina aí os vírus do Covid, né, vai eliminar. Então, eu acredito que depois que passar a pandemia, seja quando for, esse hábito assim, de higiene a gente vai permanecer, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que já tinham esse hábito de andar com álcool em gel, que moram em grandes capitais, tem que utilizar transporte público. E é exposição, né, gente? Não tinha o Covid, mas tinha gripe, tem outras coisas, né? Você vai pegar no corrimão do metrô, de um ônibus ali, tá imundo. Vai descer numa escada de shopping, põe a mão. E a gente, no dia a dia, eu falo por mim mesmo, tá? Não tô querendo dar uma despertão aqui, não. Mesmo com todo o conhecimento de ciência, com a minha formação, eu também fazia isso, né? Aí falar, a pessoa tem toque. Pode até ter, mas isso é higiene, né? Então, o álcool 70 aí é um exemplo de mistura azeotrópica que tá bem atual aí. Agora, como a gente separa isso? A gente já viu que é uma substância pura simples, uma substância pura composta, e a gente viu o que é uma mistura. E como a gente vai separar isso? Então, existem diversos métodos. Aqui,
a gente vê a destilação que a gente faria na aula experimental. Já vou adiantar, depois eu vou fechar com essa ideia, nossa aula. E aqui a gente tem um esqueminha que eu extraí desse site aqui, né? Vamos manter os direitos autorais reservados aqui. Todas as figuras daqui por diante são desse site. Então eu não vou colocar em todos os slides para evitar a poluição no slide, né? Fiquei muito carregado. Destilação simples, já deve ter ouvido falar, né? Quem tem o hábito de consumir bebidas alcoólicas, eu gosto de destilado, então eu gosto de uma vodka, né? Eu gosto de uma bebida desse tipo, gosto de uma cachaça. E o que é essa tal destilação que vai no nome do produto? Você fez um processo de purificação ali através do aquecimento. A gente vai ter uma mistura sólido líquido ou líquido líquido, nesse caso é um líquido líquido, com pontos de ebulição com grande diferença de temperatura. Então aqui eu utilizei o exemplo de sal mais água, mas poderia ser outro, né? Poderia ser uma mistura de líquidos aí. Então o que é o tal do destilado? Você vai ter um processo ali de obtenção do álcool, né, da sua bebida, e aí você vai fazer uma purificação através da destilação. Então, tem uma cerveja, agora me fugiu a brand, a marca, bidestilado, né? Tem a cachaça, que ela é mais bruta, tem a cachaça que foi destilada, 51, aquela branquinha, né? Transparente, na verdade. Tem aquela cachaça que é mais rústica, envelhecida. Então, é aí que tá. Como funciona isso? A gente tem um destilador, na verdade um condensador e um sistema de destilação. A gente tem esse balão de fundo redondo, aquece a mistura, tem uma temperatura para a gente acompanhar o processo, aliás tem um termômetro para a gente acompanhar o processo, variação de temperatura. Isso vai se vaporizar, vai chegar ao estado gasoso. A hora que cai aqui, esses tubinhos aqui, vocês vão ver depois no vídeo que eu vou deixar para vocês, de uma aula prática. Você tem água aqui dentro desse condensador. Só que ela passa só por fora desse tubo que está vindo aqui do balão. Tá? E o que vai acontecer? A hora que o gás sai numa temperatura alta e bate em um recipiente que está sendo resfriado por uma água que está circulando ali, você vai resfriar esse gás e ele vai se condensar. Ele vai aproximar as moléculas do álcool, no caso, que seja, ou do líquido, para chegar no que a gente chama destilado, né? A gente vai chegar no estado líquido, mas teve uma purificação ali. E como eu faço a purificação? Somente recolhendo o que me interessa. Então, no caso do vinho, por exemplo, a gente ia coletar somente o etanol. O vinho tem uma mistura ali, que ocorre de uma fermentação de uvas, normalmente. E aí você vai coletar o etanol quando você chega na temperatura de ebulição do etanol, que é de 78 graus. Então, no experimento que a gente faria, a hora que o termômetro avisa 78 graus, eu vou coletar o etanol. E assim vai ficar até eu eliminar todo o etanol ali da mistura. Então, normalmente, quando a gente faz laboratório, eu tiro o Erlenmeyer, lembre-se de vidrarias, né? A gente já passou por essa aula. O Erlen vai coletar ali o destilado, que no caso do vinho é o álcool. E aí eu passo para o pessoal cheirar. Tem um pouquinho ainda do cheiro do vinho? Tem, mas vocês vão sentir um cheiro mais forte de álcool ali. Porque esse é um processo que não é uma destilação muito extrema, né? Ainda vai ficar o cheiro ali, o resíduo da uva, principalmente de algumas uvas em relação a outras. Aí os sommeliers de vinho podem explicar melhor, tem diversos sites aí para quem se interessa pelo assunto. Então, a destilação simples pode ser aplicada em sistemas homogêneos, tanto sólido líquido, no exemplo aqui sal mais água, mas não vou fazer uma separação sal mais água por isso. Vou mostrar a seguir outro método bem mais simples. Ou líquido líquido. Então eu tenho vodka tridestilada. Porra, não sobrou nada vodka, né?
do processo lá começou. Mas tem esse processo, né? Agrega um valor ao produto, que pode ser decorrente, quimicamente falando, pode ser um valor assim visual, um atrativo, que vai diferenciar o seu produto ali. Se você tem temperaturas muito diferentes, principalmente para líquido, muito iguais, desculpem, para líquido e líquido, vai para esse processo que estou falando, da vodka tridestilada. Ali só tem vodka, né? Você vai fazer 3 vezes destilação, é a destilação fracionada. Você vai ter uma coluna aqui de fracionamento que é diferente de um condensador. Ela tem uma espiral dentro dela que vai fazer esse processo de forma mais lenta, esse resfriamento de forma mais lenta. Então, se aqui eu tenho o etanol 78 graus Celsius com temperatura de ebulição e a água 100 graus, que logicamente tem um pouco de água no vinho, eu tenho uma temperatura que é bem diferente da outra. Mas se eu quero separar a vodka da vodka, tridestilada e tal, um dos componentes ali pode ser 78 graus, um etanol puro, e o outro componente ali decorrendo do processo da vodka, não tenho a menor ideia, né? Como que chega nisso. Mas eu tenho, sei lá, um outro componente que está a 82 graus. 4 graus de temperatura de diferença. Não vai dar para utilizar um sistema de destilação simples. Eu tenho que fazer uma destilação fracionada. É um sistema bem parecido, né? Só que você vai ter que usar uma manta de aquecimento. Você não vai colocar um bico de Bunsen, não vai colocar um aquecimento bruto. Vai ser um aquecimento mais controlado, que tem um termostato aqui. Você vai ter o condensador, que vai fazer esse processo de forma mais lenta. Aliás, a coluna de fracionamento. Então, vai subindo vapor por uma espiral, vai resfriando ali. E a hora que chega aqui, ele dá um choque térmico maior, que é o condensador, como a gente tinha no outro sisteminha ali, tá? Então, olha aqui as mangueiras que eu falei, entrada de água e saída. Então, a água fica circulando aqui, não tem contato com o seu destilado, no caso, que vai ser recolhido. Então, aqui está Becker com o primeiro líquido recolhido. Poderia ser um Erlen também, não importa. O importante é recolher. Aí, depois, a hora que chegar, esse processo é mais lento, como eu disse, tem que ser um aquecimento mais brando. A hora que chegar em 82, aí eu vou começar a coletar o meu segundo destilado. Se eu tiver 3, o tal do tridestilado, a vodka tridestilada, eu lembro disso claramente porque um dia eu tomei uma dessas vodkas e tava lá escrito, falei, nossa, isso daqui não tem nada, né? E era ainda esses coquetéis e limão, esses mix, eu falei, putz, eu tô sendo enganado e tô achando bom ainda, né? Mas tudo bem. Vale tudo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, se eu coleto uma terceira fração ainda, vamos dizer em 85, em 87, né? Eu vou ter a terceira fração do destilado. Então, aí você tem sistemas que podem ser tanto em escala laboratorial, como a gente está vendo aqui, como pode ser em escala industrial, tá? E quando eu vou usar a destilação fracionada, sistema homogêneo também, normalmente líquido-líquido. A diferença entre os dois, ponto de ebulição com grande diferença de temperatura, aqui a gente está em torno de 20, no exemplo do vinho, por exemplo. E aqui, não esqueçam um tridestilado aí, né, de outras bebidas destiladas. Pode ser inclusive para o vinho, como eu disse, lá no laboratório a gente utiliza esse sisteminha simples aqui. Fica um cheirinho de uva ainda, bem, né, para quem tem uma acuidade olfativa maior vai sentir, né? Se eu fizesse um sisteminha assim de destilação fracionada, aí eu teria já o álcool bem mais puro. Mas tem diferença temperatural, tudo bem, mas às vezes você quer uma pureza muito grande ali, então você pode utilizar esse sistema. Então vai depender da sua necessidade e da mistura inicial. Destilação, ou melhor, evaporação simples, né? Vai ser um processo que já tem menos refinamento ainda, tá? Então é um sistema mais bruto.
Ah, eu tô no mar, né? E tenho que sobreviver. Só tem água salgada. Então você pode fazer uma evaporação. Você evapora a mistura de água e sal ali, recolhe o evaporado colocando alguma coisa fria. Assim como o condensador ali, você pode colocar qualquer coisa fria. Qualquer coisa você tem o choque térmico do vapor que está quente e aqui que está fria, né? Tem que bater em alguma coisa fria, vai liquefazer o gás e aí você pode recolher essa água. Vai te fazer bem? Não, vai ser uma água destilada, né? Vai ser uma água livre de sal. Ela arrasta o sal do nosso corpo, né? Então você fica aí na dúvida, dependendo do nível de sal que tem no mar, entre tomar água salgada ou água destilada, né? Você vai ter uma desidratação de qualquer jeito, é só para você não morrer mesmo logo, né? Então, mas só um exemplo aí extremo para quem gosta de programas de sobrevivência aí, que pode ser utilizado. E pode ser tanto sistema homogêneo quanto heterogêneo. Pode ser uma água e sal que você não vê a diferença ali, a água do mar, às vezes você nem sempre vai ver o sal ali. Pode ser um sistema heterogêneo, como a gente vai ter no final dessa aula que a gente faria em laboratório. Peneiração, sistema heterogêneo com diferentes tamanhos, tá? Então pega a peneira, vai passar as partículas mais finas e vai ficar as de maior tamanho. Então mineração bruta, mineração de minérios brutos. O cara vai dar uma peneirada ali, tirar aquela areia fininha, aquele minério fininho, e vai ficar com o que é de tamanho maior. Catação. Catação de coleta seletiva, por exemplo. Então vai utilizar o olho, agora não é mais uma peneira, é o olho, sistema de separação, para retirar o que eu quero ali. Ventilação, quase a mesma coisa, também é um sistema heterogêneo sólido-sólido, mas a diferença de densidade com passagem do ar. Então joga aqui o arroz, né, para cima, vai jogando ali e a casca vai sendo levada, né, pelo vento ou pelo seu próprio movimento, que isso vai gerar um fluxo de ar ali. Levigação é um processo também para sistema heterogêneo, só que você passa a água agora. Então, mineração do ouro, pessoal deixa lá como eu digo, um encanamento ali, vai passando a água e a gente vai vendo a diferença de densidade ali dos componentes. Tem um monte de minério ali, eu vou querer o ouro. Opa, aqui é o ouro. E o que o pessoal faz para acelerar o processo? Coloca mercúrio, porque o mercúrio forma uma amálgama com o ouro e fica mais fácil a separação. Só que o mercúrio é tóxico, né? Então, quando se começou a utilizar, ninguém pensava nisso. Hoje, acredito eu que seja uma informação mais difundida, mas isso não evita que algumas pessoas ainda pratiquem e contaminem os lençóis aí freáticos, tá? Separação magnética. Aqui eu tenho metal, que é ferro magnético, que é atraído por um ímã, isso significa ferro magnético, tem um caráter magnético, e outro que não. Então areia mais ferro, a gente faz isso normalmente na aula de ciência, né? Ele malha de ferro, pega um ímã, mistura com a areia e puxa tudo assim, né? Ali malha, que são fragmentos pequenininhos ali de ferro. Dá para fazer também. Decantação. Deixou ali, tem uma mistura sólido-líquido, líquido-líquido, deixo ali, ela vai decantar, ela vai separar. Se eu for para o laboratório utilizar um funil de decantação, eu posso separar as frações. Então, água e óleo, que a gente utilizou de exemplo lá no começo. Eu deixo ali, misturo a água e o óleo, deixo ali dentro daquele funil e vai separar, né? O óleo é menos denso do que a água e eu posso tirar. Aqui na interface entre o óleo e a água vai ficar uma mistura ali no nível molecular, né? Aí vai passar um pouquinho de óleo junto com a água no finalzinho, mas aí eu utilizo outro processo como uma destilação fracionada, por exemplo, para purificar a água se eu quiser. Exemplo mais grosseiro, barro, né? A água embarreada, aquela água marrom ali, você pega,
deixa num copinho qualquer ali, num recipiente qualquer, vai decantar o barro e a princípio você poderia beber, por exemplo, a água de um rio que você sabe que não é contaminada, quase impossível, né? Mas você sabe que não tem nenhuma contaminação ali, mas a água está muito embarreada. Survivor, né? Vou pegar a minha garrafa, deixo decantar, o barro vai para baixo e aí eu tiro a água com cuidado para eu tomar a água livre de barro. Totalmente livre? Não, aí eu tenho que fazer uma destilação, tá? Então depende da pureza que você deseja. Centrifugação. É a mesma coisa de decantação, só que eu vou acelerar. Eu tenho uma centrífuga, que é esse aparelhinho aqui, talvez já tenham visto. Eu coloco tubos ali dentro. Você vai ter esse movimento centrífugo, né? Isso é física, foge do centro, afasta do centro, em alta velocidade, e eu vou ter a separação aí por densidade também. Então o sangue no laboratório, eles fazem alguns exames no plasma, que é a parte líquida do sólido, e também nas hemácias e outras plaquetas e outras organelas ali da célula, né? Da mistura ali do sangue. Então o sangue tem uma parte líquida e uma parte sólida, que são as organelas ali. Então eu separo, né? Eu tenho uma mistura ali. Quando a gente sangra, cortei, sangrou, a gente vai ver uma coisa vermelha, um líquido vermelho. Dentro daquilo, a gente ainda tem uma parte que é líquida e tem as células vermelhas que vão dar essa coloração, além de outras, né? Os glóbulos brancos, plaquetas, que ficaram famosas aí com as epidemias de dengue, né, no país, que mede-se o nível de plaquetas justamente. Então o cara vai lá no laboratório, faz uma centrifugação e vai ver qual que é o nível de plaquetas. Ok? Filtração. Aqui é um dos mais simples, na verdade, mas eu deixei para o final, porque era o que a gente ia fazer no laboratório. Você tem uma mistura ali sólido-líquido, tem diferente solubilidade, né? Alguns se dissolvem, outros não, vão permanecer insolúveis, como a maioria dos sais sulfatos, por exemplo. Eu coloco essa mistura em um sisteminha que tem um funil, um papel de filtro, e eu utilizo uma baqueta, né? Uma bagueta ou baqueta para escorrer certinho aqui no meu sisteminha e eu filtrar. Passo o líquido e fica o sólido insolúvel no caso, tá? E aí, essa água filtrada aqui, eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou proceder uma nova separação ou se eu posso ficar com ela. Vai depender do seu uso. Filtração a vácuo. A gente já viu a bomba de vácuo, né? O Kitasato lá atrás, né? E o funil de Buchner, né? Que é esse funil diferentão que tem um monte de furinhos. Se eu utilizo um papel de filtro bem fininho e um vácuo para puxar, para forçar a minha separação ali, a minha filtração, eu vou ter uma separação que é mais eficiente do que uma filtração simples. Agora sim, o que a gente faria no laboratório, tá? Então primeiro a gente classificaria as amostras. A gente teria essas 5 amostras dentro de um tubo de ensaio. Então, creio que dá para imaginar. Eu já mostrei que é um tubo de ensaio. Tem um pouquinho de vinho. Tem o resto do tubo de ensaio. O Silvio normalmente fecha com um filme, né? Como esse que a gente utiliza na cozinha. Fecha ali e fica ali. Então, dentro do tubo de ensaio, só um exemplo. Do vinho, o que vai ter? Vinho no fundo do tubo de ensaio e aqui ar, atmosfera. Quantas fases eu tenho? Olha a pegadinha. Quantas fases eu tenho? 2, tá? Eu tenho o ar e o vinho. Eu observo ali. Mas o ar eu não estou vendo. Tudo bem, mas você sabe que tem ar ali dentro, né? Um pouco de intuição também, claro. Solução saturada de NaCl. O que é NaCl? Sal de cozinha comum. Com corpo de fundo. Isso quer dizer que eu tenho sal em excesso. Vai lá fazer... esqueci o nome aqui em Cuiabá, mas que a gente chama de porradinha lá em Araraquara. Pega água, limão ou limão,
e sal somente, ou água, limão e sal, mistura bastante sal e você fica tomando aquilo lá antes de tomar cerveja. Não vejo graça, mas gosto é gosto, né? Você tem ali sal em excesso, fica aquele sal no fundo ali, né? É a mesma coisa. Então, quantas fases eu tenho? Só vou responder mais essa, hein? Depois eu vou pedir para vocês. Sal, água e o ar dentro do tubo de ensaio. 3 fases. Cuidado! O que é uma fase? É um aspecto da matéria que eu consigo discernir de outro, consigo diferenciar de outro. Ok? Carbonato de cálcio é um pó branco, não vou dizer mais, não vou falar o número de fases. Álcool, etanol, 70, esses de limpar, álcool. É aquela mistura ali que vocês conhecem. Sílica e NaCl, areia e sal, tá? Areia da praia, lá no sal do mar, né? A gente vai ter uma mistura de areia e sal lá no fundo do oceano. Mas imagina você pegar um pouco de areia de uma construção aí, pega um sal de cozinha ali da sua casa, mistura. Como vai ficar isso? Dentro de um tubo de ensaio, tá? A gente vai ter que usar um pouquinho a imaginação aí, mas são coisas tranquilas, tá? Vocês vão classificar, primeiro, mistura, é homogênea ou heterogênea? Homogênea, lembrando, só tem uma fase. Heterogênea, 2 ou mais fases. E as substâncias que estão misturadas nessas misturas aqui? Simples ou composta? Só tem um elemento ou tem mais de um elemento? Ok? Então, essa é a classificação. E indicar o número de fases. Quero que diga, o meu sistema tem 2 fases, tem 3 fases. Eu já dei um exemplo aqui. Ixi, não peguei, tudo bem. Dá para voltar tá? Volta lá no YouTube, alguns segundos e vê o que eu acabei de falar. E o que a gente faria? Uma destilação fracionada do vinho, né? Às vezes é simples, às vezes fracionado. Depende do que? Do material que a gente tem disponível lá para o Silvio e a Keila montarem as aulas, tá? Destilação fracionada é um sisteminha, né? Com uma serpentina aqui, um destilador que é mais complexo, uma coluna, como a gente viu. E a simples é só um tubo reto, tá? A diferença é a separação que é mais fina. Então a gente ia ferver o vinho, colocar em ebulição. Normalmente o Silvio utiliza uma manta para não ter perigo de quebrar esse balão, porque é um balão mais caro de destilação. Deixa lá o sisteminha pronto para a gente. E aí a gente coleta o etanol aos 78 graus Celsius. Depois deixa ferver. A hora que chega em 100 graus Celsius a gente coleta a água. E aí eu peço o pessoal cheirar, que nesse caso não tem perigo algum, né? Álcool e água, né? Então, peço não ficar cheirando muito, né? Porque, enfim, o Erlenmeyer que a gente vai coletar, o Becker ali, ele pode estar contaminado, mas eles são sempre limpos ao final da aula, então não tem perigo. Não vão fazer isso em casa, que também acredito eu que não tem um destilador, um condensador aí, mas vão poder visualizar. Eu vou colocar o vídeo para vocês, tá? E outro que a gente faria é pegar areia, sal e água, né? Então a gente pega areia e sal aqui desse tubinho, colocava a água, jogava em um becker e fazia uma filtração simples, como eu mostrei aqui. O que vai acontecer, pessoal? Aqui. Isso é o que eu quero que vocês raciocinem. Vocês entregar? Não, tá? Vocês não são mais crianças, acredito. Quero que vocês raciocinem, façam esse exercício. Depois eu vou colocar exercício para vocês fazerem. Pode ser essa questão, pode ser outra. Eu não fico tramando, tá? Não soltando. Como eu vou ferrar os alunos? Não faço isso, tá? Só quero que vocês aprendam. E para vocês aprenderem, precisa do esforço de vocês. Então, com essa mensagem final, termino essa aula. Pensem sobre essas questões. A destilação, então, é só para ver. E como eu separaria, né? Aqui. O que vai acontecer ali na separação? Já acabei de explicar como a gente ia separar. O que acontece quando mistura areia, sal e água? Pensem. São coisas cotidianas, tá? Não precisa ter conhecimento profundo de química. Obrigado pela atenção.
Até a próxima aula e continue com a gente estudando, ok? Abraço!